amigos do Portal Rural News, e nós estamos aqui na Embrapa, no stand da Embrapa, na Expo Direto 2023, e viemos aqui falar com a Fabiane Lamego. Ela é pesquisadora da Embrapa. A área de pesquisa da Fabiane é o caruru, uma praga centenária que está agora causando preocupação aqui no Rio Grande do Sul, já há casos no Paraná, uma incidência no Mato Grosso do Sul. Fabiane, fala pra gente um pouquinho sobre o caruru. Ele já é nativo, ele apareceu agora. Qual a história dessa praga? Bom dia, bom dia aos ouvintes. Obrigada por essa oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. O caruru é uma consequência, é uma planta que tem se mostrado resistente aos herbicidas, pelo menos a 2 grupos químicos de herbicidas. E nós temos trabalhado e visto muito no Rio Grande do Sul o Amaranthus híbridos, que é uma espécie que então tem se mostrado com resistência, como eu falei. Nós temos algumas ideias de como isso chegou, porque nós já tínhamos relato dessa mesma resistência na Argentina, possivelmente no Uruguai também. Então, há algumas ideias possíveis que possam ter vindo de lá, nós ainda não foi comprovado isso, mas ela se espalha muito rapidamente. Então, essa é a nossa preocupação, que uma única planta possa produzir até 600 mil sementes. Então, esse início de resistência tem se espalhado muito rapidamente no Rio Grande do Sul. Então, nós temos nos preocupado e temos também evidências de resistência de caruru já no Paraná. Então, é importante ligar esse alerta e tratar de medidas preventivas quando possíveis ainda, ou mesmo de ação para evitar que a disseminação seja maior. Essa espécie aqui registrada no Rio Grande do Sul e no Paraná é diferente daquela do Mato Grosso do Sul. Nós temos um relato mais recente, Houve um relato em 2015, inicialmente, de Amaranthus palmeri no Brasil. Acho que isso logo foi também identificado e tratado. E hoje, agora, recentemente, nós tivemos novamente no Centro-Oeste e é tido como uma praga quarentenária, Essa é uma planta bastante complicada, é um parente próximo, então é um Amaranthus também. Há muitos anos já é problema nos Estados Unidos e nos preocupa muito, por ser uma planta muito competitiva, de porte elevado, como o nosso Amaranthus híbridos aqui, mas que hoje está resistente a uma série de mecanismos de ação herbicida, Então, o controle dessa planta possivelmente é muito complicado, por isso ela é tida como uma praga quarentenária. O caruru ele sempre existiu, O que o problema agora é que ele está se apresentando resistência, ele está se mantendo na lavoura, Exato. Então aí nós entramos no aspecto de que tudo envolve manejo, Nós sabemos que o controle químico é uma ferramenta excelente, efetiva, ajuda muito o produtor para ter uma lavoura limpa, que é o que todos querem, chegar ao final, colher o grão que tem a expressão máxima da produtividade possível. O corpo técnico sempre trabalha nesse sentido, O produtor vai lá e escolhe semente, adubo. Só que nós sabemos que depender exclusivamente do herbicida não nos dá longevidade, queima a tecnologia. Então a gente precisa ter ideia de manejo integrado. Manejo integrado exige o quê? Planejamento também do produtor, Então ele tem, e se possível, aquela visão sistêmica, vamos dizer assim, do inverno e do verão. O que eu faço na minha área no inverno que pode me ajudar nesse manejo do verão? Então, nós podemos ter outras estratégias, como pensar numa cobertura vegetal no inverno, como é muito comum aqui nessa região da feira, Nós temos a questão dos cereais de inverno também, que são comuns, e nós temos a proposta que a Embrapa Pecuária Sul tem investigado na parceria com a 300 Agroindustrial lá em Bagé, que é olhar a pecuária no inverno, que também faz parte do sistema produtivo. Então, aquela pecuária que é feita dentro dos critérios técnicos, onde se cuida para que a gente não rape totalmente o campo, mas a gente tem um resíduo de pastejo ao final do período do ciclo da pecuária, nos permite ter essa barreira física para aquela soja que vai vir na sucessão da pecuária e que vai ter o caruru. O caruru ele germina, ele emerge, ele se manifesta na área. A gente tem visto nessa região sul principalmente, meados de novembro, quando nós temos as maiores temperaturas. Então a nossa proposta é que você
tem esse resíduo de pastejo como barreira física, você utiliza o pré-emergente na soja, que ainda é muito importante para que esse caruru, né, tenha possivelmente uma retenção de emergência, e aquelas plantas que ainda, né, porque existem picos de emergência ao longo da soja, aquelas plantas que ainda emergirem mais tarde, a gente ainda possa utilizar produtos em pós-emergência, embora bastante restritos, né, no caso do caruru, mas a gente ainda pode ter essa opção. Mais do que nunca, o defensivo é mais eficaz, porém o mais correto é o manejo, é isso? Exato, exato. Nós temos que agregar ferramentas, e aí nós chamamos isso de manejo, né? O defensivo, o herbicida, é mais uma ferramenta desse conjunto todo. Muito importante, então, nós trabalharmos juntos, ou integrar essas estratégias. Outra questão, por exemplo, uma outra opção, né? O produtor, de repente, nós temos relatos da região lá, o produtor pode fazer uma rotação de culturas, né? Quer colocar um milho nessa área que ele teve soja, né? Então, naturalmente, a troca de herbicidas que ele usa no milho, os grupos são diferentes, favorece também o manejo do caruru. Então, ele acaba evitando aquela nova infestação, né, no banco de sementes do solo. Então, é outra estratégia que pode ser considerado, né, ao longo do planejamento dele, do sistema como um todo. Na pastagem, Fabiane, essa questão do manejo da pastagem, esse cuidado também está se mostrando muito eficiente, né? Você tem pesquisas provando isso já, né? A equipe da Embrapa Pecuária Sul, né, tem um trabalho em cima da questão do pastejo, né, pela nossa região. Então, nós temos forrageiras que devem ser escolhidas sempre como as mais adaptadas para a região, né? O produtor tem essa opção. Nós sabemos, então, que cada forrageira tem para expressar o seu máximo potencial, para ter mais pasto para os animais, tem uma entrada correta de altura, uma entrada de saída, ou uma altura de pastejo que permita, né, a pastagem rebrotar. Então, é importante observar esses critérios que vão nos ajudar na composição final depois como barreira física. Nós fizemos um estudo prévio com o azevém, né, na região de Bagé. Nós vimos que um pastejo mais leve nos deixou, ou seja, um azevém mantido numa altura maior ao longo de pastejo, nos deu um resíduo maior, que consequentemente foi uma barreira física maior depois para o caruru que veio naquela soja na sucessão. Isso tudo foi convertido no final também em maior produtividade na soja, né? Uma vez que a gente sabe que existem aspectos bastante interessantes de um pastejo bem feito, né, que podem ajudar no sistema produtivo. Melhora a qualidade física do solo, né? Então dá também mais suporte, vamos dizer assim, para essa soja ser mais produtiva na sucessão. Esse cuidado com o pastejo, com a forrageira, vai trazer sempre bons resultados, né, Fabiana? Exatamente. Existem, né, algumas ideias, né, da questão da compactação. O pessoal se preocupa, né, que o animal compacta o solo, que isso vai prejudicar a lavoura na sucessão. E costuma-se dizer que o problema não é o animal, né, o problema é o dono do animal. Porque se o manejo é feito de forma correta, se não existe um excesso de lotação na área, né, se é respeitada a condição que aquela pastagem pode dar, né, e parte do produtor escolher qual é a pastagem que ele vai estar utilizando, a gente com certeza vai ter essa ferramenta para nos ajudar depois na soja, porque vai ter esse resíduo do pastejo que vai ser a barreira física, então, para integrar o nosso manejo integrado junto ao pré-emergente que vai ser utilizado na supressão do caruru. Fabiane, quais são os prejuízos efetivos que você já detectou? Existe uma porcentagem? Como que se pode calcular os prejuízos do caruru na pecuária e na soja hoje para o produtor rural na safra? Bom, nós já vimos na literatura, né, há estudos já que mostram, né, dados que mostram em torno de 6,5% de perdas de produtividade na lavoura da soja, né, pela presença do caruru. Esse dado pode variar, claro, conforme a infestação. É uma planta muito competitiva, né, ela tem naturalmente uma fisiologia que garante que ela aproveite melhor os recursos disponíveis do solo para a soja, inclusive a água, né, que tem sido tão escassa nessas duas últimas safras, por exemplo. Então, é uma planta que compete realmente, que passa a altura da soja, né? E se chegar lá no final, também vai atrapalhar a questão da colheita da soja, né? Vai reinfestar o banco de sementes. As sementes vão ser levadas no maquinário, né? Se for feita a colheita em outras áreas, ainda isentas de caruru. Então, é uma planta assim que realmente precisa de controle. Ela não ela pode apresentar ainda, após a
colheita da soja, quando vai entrar a pastagem, ela, dependendo, ela pode ainda ter algum pico de rebrote, né? Nós não temos observado muito isso ainda em Bagé, porque a gente tem uma região realmente ali mais fria, mas é possível. Então, às vezes, pode-se até fazer um manejo no outono ainda, né? Evitando que novas sementes voltem para o banco do solo também. Mas ela não se desenvolve durante o ciclo da pastagem, né? Ela é uma planta que, diferente da buva, realmente ela gosta do calor. O cuidado que se deve ter nessas áreas de integração lavoura-pecuária, talvez, é alguma planta remanescente de bordadura que os animais não venham a consumir, né? Porque nós temos estudos que mostram também que as sementes que passam pelo trato digestório de bovinos, é um estudo feito até pela uma equipe do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, além de bovinos, ovinos, aves, as sementes que passam pelo trato desses animais, elas ainda saem com certa viabilidade, né? Então elas vão germinar e vão ter potencial de gerar novas sementes. Então, para que o gado não seja também um dispersor, né, de plantas daninhas, é importante evitar o acesso dele, e se conhecer, né, que o animal teve acesso a essas áreas, aí a gente tem que ter nós chamamos da quarentena, né? Esses animais têm que ser reservados em algum local antes de serem liberados realmente em pastejo. Mas isso é prática normal, seria, né, recomendação normal para qualquer planta daninha, evitando que os animais sejam dispersores também. No caso da pecuária, o animal não pode consumir o caruru, né? Ele é prejudicial, né? Também já vimos evidências, né, relatos de intoxicação de animais, né, pelo consumo de plantas de caruru. Então, a Embrapa não tem feito estudos nesse sentido, né, mas existem dados na literatura que mostram, né, inclusive morte de animais em rebanho realmente por intoxicação de caruru. Muito bem, conversamos aqui com a Fabiane Lamego, pesquisadora da Embrapa Sul, que trouxe aí informações valiosas sobre essa praga que está tirando o sono do produtor.